Existe um código espiritual que opera todas as manhãs sobre você e você nem percebe. Durante anos eu manipulei esse código. Eu sabia exatamente quando uma pessoa estava aberta para ser atingida. O sinal era simples e assustador. Bastava observar quem ocupava o primeiro pensamento dela ao acordar. Se isso parece inofensivo para você, preste atenção no que vou revelar agora. Esse detalhe sozinho era suficiente para mapear toda a vida espiritual de alguém. Eu não usava caldeirões, nem velas pretas. Meu trabalho acontecia enquanto as pessoas dormiam, e quando elas abriam os olhos pela manhã, eu já sabia se tinha conseguido, porque a mente não acorda vazia. Ela acorda carregando o que foi plantado durante a noite. Eu fui feiticeira, trabalhei nas sombras. Entrei em casa sem arrombar portas, destruí famílias sem tocar em ninguém. E hoje estou aqui, porque sei que milhões de pessoas estão sendo atacadas todas as manhãs, sem entender o que está acontecendo. Se você quer saber se está sendo vigiado espiritualmente, eu vou te ensinar como identificar. Mas antes, deixe nos comentários a frase: "Eu creio no poder da oração", porque você vai precisar disso. Eu não vou dizer meu nome porque não importa quem eu fui, importa o que eu fiz e o que aprendi. Nasci em uma família dividida. Minha mãe frequentava a igreja aos domingos. Minha avó acendia velas para entidades à noite. Durante anos, achei que ambas serviam ao mesmo Deus, só que de formas diferentes. Eu estava errada. Quando minha avó morreu, algo em mim despertou. Comecei a ter sonhos que não eram sonhos, visões que não vinham de mim. Acordava sabendo coisas sobre pessoas que eu nunca tinha visto. No começo achei que era um dom espiritual. Achei que Deus estava me usando. Mas a verdade era o oposto. Eu estava sendo preparada para servir ao reino das trevas. E quando finalmente fui apresentada ao círculo, já era tarde demais para recusar. Eles me mostraram como o mundo espiritual realmente funciona. Me ensinaram que existem leis invisíveis, governando a vida das pessoas, e que quem conhece essas leis pode manipular destinos. Minha função era específica. Eu monitorava cristãos. Sim, pessoas que oravam, jejuavam, iam à igreja. Por quê? Porque muitos crentes vivem com as portas espirituais abertas, sem saber. Eles acham que basta congregar para estar protegido, mas proteção exige vigilância, e a maioria não vigia nada. Principalmente pela manhã. Eu recebia alvos, nomes, rostos, informações. Meu trabalho era estabelecer conexão espiritual durante a noite, e na manhã seguinte, verificar se a operação tinha funcionado. Como? Observando o primeiro pensamento consciente da pessoa ao acordar. Se ela acordasse pensando em mim, ou em alguém conectado a mim, ou em alguma memória que nós ativamos, a missão estava cumprida. Aperte Dolly. Aquela pessoa estava aberta, acessível o dia inteiro. Parece simples demais para ser verdade, mas é exatamente por isso que funciona. As pessoas subestimam o poder dos primeiros minutos da manhã. E nós explorávamos isso sem piedade. Deixa eu te explicar como isso realmente funciona. A maioria das pessoas acha que o perigo está na madrugada nos pesadelos, nas paralisias do sono. Mas isso é só o começo. O verdadeiro controle acontece quando você abre os olhos. Porque naquele momento entre o sono e a vigília, seu espírito ainda não assumiu o comando total. Sua mente está exposta, suas emoções estão desprotegidas, e tudo que foi plantado durante a noite ainda está fresco. É como um arquivo temporário, que só se torna permanente se você aceitar. Nós não precisávamos invadir sonhos de forma óbvia. Não precisávamos aparecer com rostos assustadores ou causar terror. Na verdade, quanto mais sutil, melhor. O que fazíamos era tocar memórias emocionais. Ativar lembranças guardadas. Despertar sentimentos antigos. Por exemplo, se o alvo tinha uma ex-namorada, nós não precisávamos fazer ele sonhar com ela. Bastava despertar a emoção ligada àquela pessoa. A saudade. A mágoa. O desejo não resolvido. E quando a pessoa acordasse, adivinha quem vinha na mente? Ela mesma. Sem aviso, sem motivo aparente. A pessoa pensava que era só uma lembrança aleatória. Mas não era. Era uma porta sendo aberta. Outro exemplo. Tinha um homem que monitorei por meses. Casado, fiel, temente a Deus. Mas ele tinha um arrependimento antigo, uma traição que cometeu anos antes, já confessada, já perdoada por Deus.
mas a culpa emocional ainda estava arquivada. Nós tocamos naquele arquivo. Toda manhã ele acordava sentindo peso, lembrando do erro, revivendo a vergonha. Ele achava que era Deus cobrando. Na verdade, éramos nós impedindo que ele avançasse. Porque culpa excessiva paralisa. E paralisia facilita controle. Tem mais. Sexo cria laços espirituais reais. A Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Isso não é poesia. É estrutura espiritual. Quando duas pessoas se unem fisicamente, algo acontece no invisível. Um cordão se forma. E se esse cordão nunca foi cortado através de arrependimento e renúncia, ele continua ativo. Mesmo depois de anos, nós usávamos esses cordões como fios condutores. Se uma mulher tinha histórico sexual com alguém, e nunca rompeu espiritualmente, bastava puxar aquele fio à noite. Na manhã seguinte, ela acordava pensando no homem, sentindo falta, querendo contato. Achando que era sentimento genuíno, mas era manipulação através de laço não quebrado. Vou te dar sinais práticos. Se você acorda todo dia pensando na mesma pessoa, sem motivo claro, se você sente emoções pesadas, antes mesmo de lembrar por quê, se você abre os olhos e já está triste, ansioso, irritado, sem razão, se nomes ou rostos invadem sua mente no segundo em que você desperta, isso não é coincidência. É evidência de atividade noturna. Alguém tocou seu espírito enquanto você dormia. E deixou rastro. Agora escreve nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque você precisa enxergar além do que parece normal. Agora vou te contar o que ninguém fala. A parte que me fez ter medo do que eu estava fazendo, o dia em que percebi que nós não estávamos apenas observando, estávamos moldando destinos. Existia uma mulher em nossa lista. Vou chamá-la de Marta. Ela era intercessora. Orava por horas, jejuava com frequência, tinha vida de consagração. Mas tinha um ponto fraco. Todas as manhãs, sem exceção, ela acordava pensando no filho. Não era preocupação normal de mãe, era obsessão espiritual. O filho tinha se afastado da igreja, estava envolvido com drogas, e Marta carregava culpa por isso. Nós não criamos o problema, só ampliamos. Toda noite, tocávamos na dor materna dela. Ativávamos memórias do filho pequeno, despertávamos o medo de perdê-lo. E todas as manhãs ela acordava sufocada por aquele pensamento. Antes mesmo de orar, ela já estava chorando. Antes de buscar a Deus, ela já estava afundada na angústia. E sabe o que aconteceu? A oração dela perdeu autoridade, porque a oração feita de dentro da ferida não quebra correntes. Ela orava, mas sem paz. Jejuava, mas sem fé. Intercedia, mas sem vitória, porque o inimigo já tinha tomado os primeiros minutos do dia dela. E quem controla a manhã, controla o dia inteiro. Eu vi casamentos desmoronarem assim. Maridos acordando todo dia, pensando em outra mulher. Não por traição real, mas por invasão espiritual. A esposa orava à noite, o marido congregava aos domingos, mas toda manhã, a primeira imagem que surgia na mente dele era de alguém do passado. Alguém que nós reativamos. E aos poucos, a insatisfação crescia. A comparação começava, o distanciamento acontecia. Sem grito, sem briga, só frieza, erosão, silenciosa. Esse é o método preferido das trevas. Não destruir de uma vez, mas coroer devagar. Vi jovens perderem o chamado assim. Deus falava com eles à noite, mas nós tocávamos antes deles acordarem completamente. Plantávamos dúvida, medo, desânimo. E quando eles abriam os olhos, em vez de lembrarem da palavra profética, lembravam dos problemas. Em vez de acordarem com fé, acordavam com peso. Em vez de começarem o dia buscando a Deus, começavam o dia distraídos. E distração repetida vira desvio. Desvio repetido vira apostasia. Tudo começando com um pensamento não vigiado pela manhã. Mas tem algo que me apavorou de verdade. E foi isso que começou a me libertar. Havia pessoas que nós não conseguíamos tocar. Não importava quantas vezes tentássemos, elas acordavam e imediatamente falavam com Deus. Não mecanicamente, mas intencionalmente. Antes de checar o celular, antes de pensar em problemas, antes de revisar preocupações, elas escolhiam Deus primeiro. E quando isso acontecia, tudo que tínhamos feito de noite
se desfazia. Era como se uma luz acendesse, e nós fôssemos expulsos instantaneamente. A conexão morria. A operação falhava. E não tinha como reconectar, a menos que a pessoa abrisse a porta de novo. Teve um homem que monitorei por semanas. Ele era alvo prioritário, porque ocupava posição de liderança na igreja. Conseguimos acesso fácil no começo. Toda manhã, ele acordava, pensando em conflitos do ministério, divisões, críticas, ofensas. Nós amplificávamos tudo. Mas um dia, algo mudou. Ele começou a acordar e cantar. Ainda deitado. Ainda de olhos fechados. Ele cantava um hino. Depois orava em voz alta. Declarava a palavra. E só depois, levantava. A partir daquele dia, perdemos completamente o acesso. Nada que fizéssemos de noite sobrevivia à manhã dele. E sabe, o que percebi? Que a batalha espiritual real não é travada apenas de joelhos à noite. Ela é decidida nos primeiros 5 minutos depois que você acorda. Porque esses minutos definem quem vai governar o seu dia. Se for você alinhado com Deus, o inferno recua. Se for você dominado por pensamentos invasivos, o inferno avança. Simples assim. O dia em que tudo desmoronou para mim, foi o dia em que eu mesma me tornei alvo. Parece impossível, mas acontece. Quem serve às trevas nunca está seguro. Sempre tem alguém acima, querendo testar sua lealdade, ou alguém ao lado, querendo tomar seu lugar. Comecei a acordar diferente. Não eram mais os alvos que vinham na minha mente. Era um nome que eu não pronunciava faz anos. Jesus. Eu tentava bloquear, desviava o pensamento. Ocupava a mente com outras coisas. Mas toda manhã, lá estava. Como um sussurro que não saia, como uma presença que não se apagava. Achei que estava enlouquecendo. Procurei os mais velhos do círculo. Eles fizeram rituais sobre mim. Disseram que era ataque externo, que algum intercessor estava orando contra mim. Pode até ser que estivesse. Mas o que eu sei hoje é que era Deus mesmo me perseguindo. Porque Ele não desiste de ninguém, nem de quem trabalha contra Ele. As coisas pioraram rápido. Comecei a ter medo do que eu fazia, medo das consequências, medo do depois. Porque no fundo, eu sempre soube que um dia teria que prestar contas. Você pode enganar pessoas, pode enganar a si mesmo, mas não engana a eternidade. Teve uma noite específica. Eu estava preparando uma operação pesada contra uma família inteira. Pai, mãe e 3 filhos. A ordem era destruir de dentro para fora. Separar o casal, desviar os filhos, quebrar a estrutura. Mas enquanto eu fazia os preparativos, algo me atingiu. Não foi voz audível, foi consciência, repentina, pesada, inegável. Eu vi o rosto daquelas crianças, e pela primeira vez em anos, senti culpa real. Não medo de ser descoberta, mas culpa de estar destruindo inocentes. Aquilo me quebrou. Saí correndo daquela sala, tranquei a porta. E pela primeira vez, desde que entrei naquele caminho, eu chorei. Não de raiva, não de frustração, mas de arrependimento verdadeiro. E ali sozinha, sem ritual, sem preparo, sem saber se ia funcionar, eu clamei. Eu disse: Jesus, se você é real, me tira daqui. Eu não quero mais isso. Eu não aguento mais. Me perdoa, me liberta. Não aconteceu nada cinematográfico. Não caí no chão, não vi luzes, não ouvi trombetas, mas algo dentro de mim rachou. Como se uma prisão invisível tivesse começado a desmoronar. Nos dias seguintes, tudo começou a mudar. Acordei uma manhã, e pela primeira vez em anos, minha mente estava quieta. Não tinha nomes de alvos, não tinha lembrança de operações, não tinha peso, só silêncio, paz. E de novo, aquele nome Jesus. Mas dessa vez, não como invasão, como alívio. Eu soube naquele momento que algo tinha quebrado. Não externamente, mas dentro de mim. As correntes ainda estavam lá, mas já não me seguravam da mesma forma. Comecei a orar. Não sabia como falava desajeitado. Pedia perdão por coisas que nem lembrava direito, mas era sincero. É isso bastou. Porque Deus não exige performance. Ele quer verdade. Em poucas semanas, tudo que me prendia começou a perder força. Rituais pararam de funcionar. Entidades pararam de responder. O círculo percebeu. Tentaram me trazer de volta. Ameaças, manipulação, medo.
Mas algo maior estava me sustentando agora. Não era minha força, era proteção, que eu não merecia, mas estava recebendo mesmo assim. Até que um dia, simplesmente sai. Deixei tudo para trás, perdi contatos, perdi posição, perdi o que eles chamavam de poder, mas ganhei algo que nunca tive antes. Liberdade real. A primeira coisa que mudou foi minha manhã acordava livre, acordava com vontade de orar. Não por obrigação, mas por gratidão, porque pela primeira vez, meus pensamentos eram meus. Ninguém mais controlava o que entrava na minha mente ao despertar. Eu sei que muita gente que está assistindo agora está presa. Não da forma que eu estive, mas presa do mesmo jeito. Presa em pensamentos que não escolheu. Presa em emoções que não entende. Presa em ciclos que não consegue quebrar. E eu vim te dizer, Voca pode ser, não importa quanto tempo faz. Não importa o que você fez. Não importa quem está segurando você. Jesus é maior. E quando você clama de verdade, Ele responde. Ele me tirou do fundo do poço. E Ele pode tirar você também. Agora compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque essa mensagem não chegou até você por acaso. Agora eu preciso te ensinar o que aprendi depois que sai. Porque liberdade sem conhecimento é temporária. Você precisa saber se proteger. Precisa entender como funciona a guerra invisível, que acontece todos os dias. E principalmente, precisa aprender a guardar sua manhã. Primeira coisa. Pensamento não vigiado vira portão aberto. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levar cativo significa não deixar pensamento solto, não aceitar tudo que vem na mente como se fosse seu, porque nem todo pensamento se origina em você. Alguns vêm de fora, e você tem autoridade para rejeitar. Quando você acorda e percebe que um nome, um rosto, uma memória, surgiu sem você chamar, não entre naquilo, não fique repassando. Não alimente a emoção. Corte, imediatamente. Fale em voz alta se precisar. Eu rejeito esse pensamento. Eu não aceito essa distração. Eu cubro minha mente com o sangue de Jesus. Parece simples demais, mas é exatamente isso que quebra a conexão espiritual. Segunda coisa, os primeiros 15 minutos depois que você acorda, decidem o tom do dia inteiro. Se você pega o celular antes de falar com Deus, você está entregando sua atenção para o mundo antes de entregar para o céu. E atenção é portal espiritual. O que você foca primeiro, recebe autoridade sobre o resto. Por isso, o salmista dizia: Desperta minha alma. Desperta, liara e harpa. Eu despertarei a alva. Salmo 57, versículo 8. Ele não esperava amanhã despertar ele. Ele despertava amanhã. Ele tomava controle. Antes de o dia começar, ele já tinha se posicionado. Você precisa fazer o mesmo. Antes de pensar em contas, antes de lembrar de problemas, antes de revisar preocupações, fale com Deus, declare a palavra. Alinhe seu espírito, porque se você não fizer isso, outra coisa vai alinhar por você. Terceira coisa, quebre laços do passado, intencionalmente. Se você tem histórico sexual com alguém, histórico emocional, profundo relacionamento que terminou, mas ainda dói, você precisa cortar, espiritualmente. Não basta só não falar mais com a pessoa. Tem que renunciar no espiritual. Ore, declare em voz alta, em nome de Jesus, eu renuncio todo laço que me une a fulano. Eu quebro toda a alma atada. Eu cancelo toda conexão emocional não autorizada por Deus. Eu me liberto agora. E faça isso, quantas vezes precisar. Toda vez que um nome voltar, toda vez que a lembrança insistir, rejeite de novo. Até o cordão secar completamente. Quarta coisa. Vigie o que você sente ao acordar. Se você abre os olhos já triste sem motivo, já ansioso sem razão, já irritado sem causa, isso não é só química do cérebro, é resíduo espiritual. Algo tocou você durante a noite, e em vez de aceitar passivamente, você confronta: Senhor, se algo me visitou enquanto eu dormia, eu cancelo agora. Se alguma operação foi feita sobre mim, eu desfaço pelo poder do sangue de Jesus. Eu recupero minha paz. Eu recupero minha alegria. Eu recupero meu equilíbrio. Parece repetitivo, mas é guerra, e guerra exige disciplina diária. Ore antes de dormir, cobrindo a noite.
Muita gente ora pedindo bênção para o dia seguinte, mas esquece de fechar as portas da noite. Antes do deitar, declare proteção. Senhor, eu entrego meu sono a ti. Guarda meu espírito enquanto eu descanso. Não permita visitação não autorizada. Não permita manipulação de sonhos. Não permita implantação de pensamentos. Que minha mente seja lavada durante o sono. Que eu acorde renovado e alinhado contigo. Isso cria barreira. E barreira protegida por oração é a barreira que o inferno respeita. Última coisa que vou te dizer aqui: não subestime a guerra da manhã. O diabo sabe que se ele conquistar seus primeiros pensamentos, ele controla seu dia. Se ele roubar sua paz ao despertar, ele rouba sua produtividade. Se ele ocupar sua mente com distração logo cedo, ele impede que você ouça Deus o resto do tempo. Por isso, amanhã é campo de batalha, e você não pode entrar desarmado. Usa a palavra. Usa o nome de Jesus. Usa a autoridade espiritual. E nunca permita que um dia comece sem você ter se posicionado primeiro. Tem gente assistindo agora que está cansada de acordar derrotado, cansada de começar o dia já pesado, cansada de lutar contra pensamentos que não param. Eu te digo, aplica o que você acabou de ouvir. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser intencional. E em poucos dias, você vai sentir diferença. Escreve agora nos comentários: eu não vou desistir da oração. Porque você vai precisar dessa declaração nos dias difíceis. Eu compartilhei com você hoje algo que carrego há anos. Não foi fácil expor isso, mas era necessário. Porque milhões de pessoas estão sendo atacadas todas as manhãs. E nem sabem. Estão perdendo batalhas que nem percebem que estão travando. Estão vivendo derrotadas, achando que é normal. Mas não é. A mensagem central que eu quero que fique gravada em você é essa: sua manhã não é neutra, ela é território disputado. E quem conquista os primeiros minutos do seu dia, conquista sua direção, sua paz, sua autoridade espiritual. O inimigo sabe disso. Por isso ele trabalha enquanto você dorme. Por isso ele planta enquanto você ainda está vulnerável. Por isso ele tenta ocupar seu pensamento antes de Deus falar com você. Mas agora você sabe. E conhecimento traz responsabilidade. A partir de hoje você não tem mais desculpa para acordar passivo, para deixar qualquer coisa entrar na sua mente sem filtro. Para começar o dia dominado por emoções e pensamentos que não vieram de Deus. Você tem autoridade. Você tem o nome de Jesus. Você tem a palavra. E isso é suficiente para fechar toda porta e quebrar toda corrente. Eu vi os dois lados. Vi como as trevas operam. E vi como a luz vence. E posso te garantir uma coisa: não importa há quanto tempo você está preso, não importa quantas vezes você já tentou e falhou, não importa quão forte parece ser o que te segura. Jesus é maior. Sempre foi. Sempre será. Mas você precisa clamar. Precisa se posicionar. Precisa lutar pela sua liberdade, porque Deus respeita seu livre-arbítrio. Ele não vai invadir sua vida à força. Mas quando você abre a porta, quando você pede ajuda de verdade, ele entra. E quando ele entra, tudo muda. Eu saio do que parecia impossível de sair. E hoje vivo livre e acordo em paz. Meus pensamentos são meus. Minha mente é protegida. Meu dia é governado por mim em aliança com Deus. E o mesmo está disponível para você. No, Amônio. Não depois que você estiver mais preparado agora nesse momento, se enquanto você assistiu esse vídeo algo no seu peito apertou, se você reconheceu coisas que estão acontecendo com você, se você percebeu que está sendo monitorado, manipulado, controlado espiritualmente, não ignore, essa é sua chance de mudar. Ore agora. Não precisa ser bonito, não precisa ser teológico. Só precisa ser verdadeiro. Fala com Deus. Pede perdão pelas portas que abriu. Renuncia às conexões erradas. Quebra os laços do passado e entrega sua vida, sua mente, sua manhã para Jesus. Ele está esperando você. E quando você dar esse passo, o inferno vai tremer, porque mais um cativo foi liberto. Mais uma vida foi resgatada. Mais um soldado entrou na guerra do lado da luz. Agora, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, escreve nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declara isso. Porque a declaração tem poder, e o inimigo precisa ouvir que você não vai mais ser passivo. Segundo, compartilhe esse vídeo com alguém. Pode ser um amigo que está lutando. Pode ser um familiar que está preso. Pode ser alguém que você nem conhece.
mas o Espírito Santo colocou no seu coração agora. Essa mensagem não pode parar em você. Tem gente precisando ouvir isso urgentemente. Terceiro, se inscreve no canal e deixa o like, porque vão vir mais revelações, mais ensinos, mais verdades que o inferno não quer que você saiba, e você precisa estar preparado. A guerra é real, mas a vitória também é. E você foi chamado para vencer, não para ser vítima. Vá em paz, mas vá em guerra, porque de agora em diante você sabe demais para viver desprotegido. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, e que sua manhã, a partir de hoje, seja governada apenas por Ele.